Boa tarde, quinto ano. Então, voltando aqui com as nossas atividades, né, da semana. Hoje vamos trabalhar com números fracionários. Esse conteúdo está lá no livrinho de vocês, na página 56, certo? Livro de matemática, página 56. Peguem aí para ir acompanhando. Então, vamos entender o que são os números fracionários. Vamos entender o que é fração, né? A gente já começou a estudar esse conteúdo. Vimos esse conteúdo lá no quarto ano, né? E vamos continuar agora no quinto ano, tá certo? Então, vamos lá. Números fracionários. Sabemos que para representar um inteiro que foi dividido, usamos a fração. Ou seja, para isso aqui que a gente usa a fração, né? Para isso serve a fração, para que a gente consiga pegar um inteiro, dividir esse inteiro em partes iguais. Então, isso eu estou usando fração, certo? Toda vez que eu tenho um inteiro e que vou dividir esse inteiro em partes iguais, eu estou utilizando a fração, certo? Vamos entender melhor isso aí. Eu tenho aí a figura de uma fração aí, né? De uma figura que representa um inteiro. Estão vendo? Esse inteiro aí, ele não tem nenhuma parte ainda tomada, né? Está representando, tá vendo? É o inteiro todo, certo? Um inteiro. Se eu fosse representar esse inteiro, como era que eu ia representar isso aí? Só lembrando lá do quarto ano, não é? Então, como é que eu representava? Eu representava aí 3/3, não é isso? Por conta que eu estaria representando o inteiro. Vamos seguindo aí. Eu tenho aí alguns exemplos de frações. Eu tenho 4/8, que representa a primeira figura lá, certo? Tenho 2/4 e eu tenho 1/2. A primeira figura, eu peguei o inteiro, tá certo? E eu dividi em 8 partes iguais. Esse 8 que foi dividido, essa figura do inteiro, está abaixo lá, ó, certo? Que é chamado de denominador. Estão lembrando? E a parte que foi tomada, né? É aqui que está pintada, é chamado de numerador. Eu tenho o número 4, certo? Então, como assim? Digamos que eu tenho uma pizza aí. Então, essa pizza, eu dividi essa pizza em 8 pedaços, desculpa. Em 8 pedaços. 4 desses pedaços eu comi, certo? Então, 4/8. Aqui, digamos que eu tinha outra pizza, né? Então, eu dividi essa pizza em 4 fatias, em 4 pedaços. Observem que, para que eu possa dividir, eu tenho sempre que dividir do mesmo tamanho, certo? Então, eu dividi em 4 fatias. Estão vendo 4 lá embaixo, no denominador. E 2 é a parte que eu comi, certo? Que está representando aí pintada. Então, é o 2, a parte que foi tomada, certo? 1/2, eu representei aqui, ó, dividi a metade dessa figura, certo? Que representa 1, e a quantidade de partes que eu dividi, que foi 2 partes, não dividi o inteiro em 2 partes. Então, isso aí são frações, tá certo? Vamos seguir. Aí, o que eu acabei de falar, né? Numerador e denominador. O numerador é o número que representa a parte do inteiro que foi tomada, certo? Que eu retirei, que eu comi, certo? Então, é o numerador. E o denominador é o número que representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, digamos aqui que eu pego uma barra de chocolate. Acho que eu já estou com fome, né? Só falando em comida hoje. Então, digamos que eu peguei uma barrinha de chocolate.
E eu dividi essa barrinha de chocolate em 5 partes iguais. Então, ela é chamada de denominador, certo? 5 partes iguais. Sendo que eu comi 2 dessas partes. Então, ela está representando a partezinha de cima. Então, ela é chamada de numerador. Deu para entender? Numerador sempre vai estar em cima, denominador embaixo. Numerador é a parte do inteiro que foi tomada e denominador é a parte do inteiro de quantas partes eu dividi, certo? Que o inteiro foi dividido. Então, no caso aí, voltando para a barrinha de chocolate, né? Eu dividi em 5 partes a minha barra de chocolate. Sendo que eu não comi as 5, eu comi só 2 partes, certo? Que essa representa o 2, tá bom? Então, eu tenho aí, ó. Esses aí que a gente viu agora são os termos de uma fração, que é o numerador e o denominador. Só resumindo, numerador é o que fica em cima e denominador é o que fica embaixo do traço, certo? Que recebe o nome de denominador. E indica quantas partes o inteiro foi dividido, certo? Posso seguir, né? Então, na fração, nós temos aí alguns tipos de frações, certo? Elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Então, vamos ver cada uma delas. As frações próprias. As frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, a fração é menor que o inteiro. Lembram que é numerador e denominador, né? Por isso que é tão importante a gente entender. Numerador é menor que o denominador. Então, o número de cima é menor do que o número que está embaixo. Então, observem aí nesses 3 exemplos que eu estou mostrando para vocês aí, que está aparecendo na telinha de vocês. 2/3. Observa que o 2 é menor do que o 3, não é isso? Então, confere lá, né? Numerador menor que denominador. 4/5, né? A mesma coisa. O de cima é menor do que o que está embaixo. 8/16, a mesma coisa. O de cima é menor do que o de baixo. Então, esses tipos de frações são denominadas frações próprias, certo? Numerador menor que denominador. Frações impróprias. Vamos entender o que são frações impróprias. Frações impróprias é o numerador é maior que o denominador, ou seja, a fração, nesse caso aí, ela é maior que o inteiro. Então, é ao contrário, né, da própria. Esse aí, o numerador é maior, ou seja, o numerador que está em cima é maior do que o denominador que está abaixo, certo? Ao contrário da outra, né? Então, aí o 4, ele é maior do que o 3, que é maior que o denominador, o numerador. Estão vendo? O 8 é maior do que o 5. E o 26, que é o numerador, também é maior do que o denominador, que nesse caso aí é o 18. Então, todas essas frações aí que está aparecendo na telinha de vocês, elas são frações impróprias, certo? Quando a fração imprópria é um número natural, dizemos que ela é uma fração aparente. Como assim? É quando eu posso pegar o numerador e dividir pelo denominador, certo? E nesse dá um número exato. Como eu tenho aí, ó, 9, eu posso dividir o 9 por 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, ela é uma fração aparente. Estão vendo? 9 dividido por 3, então ela é uma fração aparente. Vamos ver mais exemplos aí. Eu tenho aí os tipos de frações, para a gente só rever de novo aí. Vamos continuar com a fração aparente aí embaixo, ó. São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Então, eu tenho aí 8 divide por 8.
né? Então, ela é uma fração aparente. 6 divide por 2, né? Tem que dar exato, lembrando disso. Então, 6 dividido por 2, então ela também é uma fração aparente. E 10 também divide por 5, então também é uma fração aparente, certo? Então, deu para entender, né? Frações aparentes são frações onde o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, o de cima divide pelo de baixo e dá uma divisão exata. Frações próprias, lembrando, está aí mostrando, o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho aí as frações próprias, né? Estão vendo, né? 3/5 e assim por diante. Frações impróprias, o numerador é maior que o denominador, é o contrário da própria. O de cima é maior que o de baixo. E aparente, como a gente acabou de falar, é quando eu consigo dividir, né? Quando é divisível o de cima pelo de baixo, certo? Até aí, ok, né? Então, frações próprias, impróprias e aparentes, certo? Agora, vamos ver as frações equivalentes. Observa aí essas figuras. Observa que temos frações diferentes, né? Eu tenho 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Tenho 4 frações diferentes. Só que se a gente fosse observar pela figura, digamos que eu tenho 4 barrinhas de chocolate, acho que vocês vão ficar com fome depois dessa aula, né? Então, eu tenho 4 barrinhas de chocolate aí. E se a gente observar, mesmo elas tendo, uma tem mais divisões, outras menos, mas elas representam a mesma quantidade. Como assim? Eu dividi aqui, é o mesmo tamanho da barrinha. Estão vendo que a barrinha é a mesma barrinha, só que a primeira barrinha eu dividi ela ao meio, então ela representou 1/2. Mas a segunda barrinha, eu peguei a mesma barra, que representa o mesmo tamanho aqui, e eu dividi em 4 partes iguais. Então, eu dividi e comi 2. Só que as 2 que eu comi aqui é a mesma quantidade dessa daqui. Então, isso é que são frações equivalentes, certo? Por quê? Porque a gente pode afirmar aí que representam a mesma quantidade, mesmo eu dividindo aí em partes diferentes, né? Como assim? Vamos entender melhor isso aí. Ó, veja como podemos saber se duas frações são equivalentes. Eu tenho aí 5/7 e 15/21. Então, o que é que eu devo fazer? Dividimos o numerador e o denominador da maior fração por um divisor comum. Ou multiplicamos o numerador e o denominador da menor fração por um multiplicador comum. E o resultado deve ser igual à fração que se deseja saber, se ela é equivalente ou não. Então, vamos ver isso aí. Olha só. 5 vezes 3 é 15, né? E 7 vezes 3 é 21. Então, eu peguei aí, então, essa fração aqui é equivalente a essa. Por quê? Porque eu peguei o mesmo número e multipliquei e deu o resultado da outra fração que eu estava procurando se ela era equivalente. Exemplo aqui, ó. 5 vezes 3 é 15. Deu o resultado daquela fração. E 7 vezes 3 é 21, certo? Tem que ser multiplicando o mesmo número aí, certo? Então, ela é uma fração equivalente. Se a gente for fazer o processo inverso, observa aí, vamos pegar agora o 15 e dividir por 3, vai dar 5. E o 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, vai dar aquela primeira fração. Então, isso são frações equivalentes, tá certo? Então,
Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Que são essas frações. Quem ainda tiver alguma dúvida no conteúdo, né? Já já a gente se encontra. Então, anota aí a dúvida, certo? Para já já fazer sua pergunta na nossa aula. E, enquanto isso, vão fazendo as atividades da página 57 e 58 do livro de vocês, tá certo? Ok? Página 57 e 58, vão respondendo. E já já a gente se encontra. Até já. Tchau, tchau.